Seja bem-vindo ao CSE, o nosso evento que vai te ensinar, te ajudar, te orientar a cuidar melhor do seu emocional a partir de agora. Então, se você está assistindo esse curso de forma gratuita ou se você entrou para a nossa turma, aqui você, independente de qual foi a forma, você vai conseguir sair daqui com algumas dicas de como melhorar o seu emocional. É claro que se você estiver no curso, estiver na nossa primeira turma, você vai ter acesso a um material muito mais amplo do que apenas as aulas gratuitas, tá bom? Então, esse evento ele foi criado para te ajudar a entender que corpo e mente não se separam. Então, se você tem algum problema de saúde que às vezes nenhum médico conseguiu detectar, pode ser que isso esteja nascendo do seu emocional e eu vou te ajudar ao longo desses dias a conseguir identificar isso e conseguir usar algumas técnicas naturais para você então deixar de ter esse problema e viver uma saúde mais plena. Então, a primeira coisa que você precisa saber é o que é a ansiedade. A ansiedade, ela na verdade é uma coisa boa. Ela vai te proteger de algumas ameaças. Por quê? Vamos pensar sempre que a gente falar da ansiedade e de proteção, vamos pensar sempre na nossa ancestralidade. O que os nossos ancestrais precisavam para sobreviver, para se proteger, para lutar, para fugir. Eles tinham esse mecanismo do cérebro que é a ansiedade. A ansiedade é o quê? Você se preocupa um pouquinho antes de alguma coisa acontecer e o seu corpo, na hora que isso acontece na sua mente, no seu cérebro, o seu corpo todo começa a se preparar. E como que isso acontece? Com a produção de neurotransmissores, tá? Até aqui embaixo, olha. Liberação de neurotransmissores e hormônios para preparar o nosso corpo. Então, detectou uma ameaça lá no seu cérebro. A parte do seu cérebro que é mais pensante, que raciocina melhor, que é responsável por coisas lógicas, para um pouquinho de funcionar, e aquela parte do seu cérebro que é responsável por reações, ele começa a funcionar mais. E quando isso acontece, você tem uma liberação muito grande de neurotransmissores. O problema da ansiedade é o seguinte: ela não é ruim, ela vai te proteger. Mas se você está diante de uma falsa ameaça, você não tem como gastar esses neurotransmissores e hormônios que o seu corpo produziu, então aquilo ali vai ficar em excesso e isso vai virando um ciclo, porque cada vez mais que você fica ansioso, você vai tentando deixar de ficar ansioso e vai ficando mais, porque o próprio corpo entende isso como uma ameaça. Então, a reação exagerada, você se manter muito tempo dessa forma, é que é ruim para você. Você manter um pouquinho não é não, porque isso vai te preparar para várias situações que você não conseguiria reagir se estivesse no seu estado normal, no seu organismo, né? Se o seu cérebro estivesse no estado normal. Então, primeira coisa, estou falando aqui de neurotransmissor, vamos primeiro entender o que é isso. Esse desenho que eu coloquei para você aqui, ele é uma fenda sináptica, essa passagem aqui, ó. A fenda sináptica, ela é onde acontecem as sinapses. Vou explicar tudo isso. Ó, isso aqui é um pedacinho de um neurônio. Não sei se você já viu, o desenho de um neurônio, ele tem uma bolinha, umas ramificações, e essas ramificações, elas vão de encontro com outro neurônio. Então, esse espacinho que você está vendo são esses bracinhos, um encostando no outro, tá? E essas bolinhas, esses círculos que você está vendo aqui, são vesículas onde os nossos neurotransmissores ficam guardadinhos. Beleza, o que é um neurotransmissor? São moléculas que vivem não, né? Elas são produzidas no nosso organismo e elas ficam armazenadas dentro dos nossos neurônios.
nessas vesículas. E quando o nosso cérebro dá o comando de que está na hora de liberar, essas vesículas vêm para cá, tá vendo? Ela se abre e libera o neurotransmissor que está lá dentro. Ele sai, acontece a sinapse, que é essa mensagem, essa passagem de um neurotransmissor para outro neurônio, ele se liga em outro, nesses receptores aqui, e as mensagens são passadas de um neurônio para o outro. Então, neurotransmissor nada mais é, de forma resumida, uma molécula, uma substância, né, que o nosso corpo produz para nos dizer como devemos reagir naquele momento. Então, o nosso corpo ele é muito comandado por neurotransmissores e hormônios. Eles mudam quando, por exemplo, você está ansioso e você começa a ficar com o coração acelerado. Isso é produção de neurotransmissor e hormônio no seu corpo, te dizendo que naquele momento você deve reagir daquela forma. Então, ele está preparando o seu corpo para isso. Então, durante uma crise de ansiedade, nós temos algumas coisas que vão desregular alguns principais neurotransmissores. É claro que se você se mantém numa situação de crise por muito tempo, se você é uma pessoa ansiosa há muitos anos, pode ser que já desregulou foi todos os seus neurotransmissores, porque um vai desencadeando a desregulação de outros. Então, aqui eu tô falando do momento de uma crise, tá? O início de uma crise, ou quando você começa a ficar um pouquinho ansioso. A primeira coisa que desregula é a adrenalina e o cortisol. Por que adrenalina e cortisol? A adrenalina é o nosso neurotransmissor que faz a gente ficar, faz a gente reagir, dá aquela... Por exemplo, você desce numa montanha russa, você sente muita adrenalina, você se sente muito vivo. Você produz junto com ele muito cortisol, que é aquilo que te acorda. Então vamos pensar de novo na situação de fuga. Se você precisa fugir de um animal para sobreviver, aqui eu estou fazendo analogia com a nossa ancestralidade para a gente entender como o corpo funciona, tá? Não que hoje em dia a gente precise ficar fazendo isso. Então, se você precisa fugir de um animal para sobreviver, você precisa estar com essa força toda, precisa estar muito vivo, muito acordado para conseguir fazer isso. E a adrenalina e o cortisol conseguem fazer isso pela gente, tá? Então, quando a gente começa a ter as primeiras reações que o corpo vai ficando muito agitado, são esses dois que estão agindo sobre a gente. Mas a dopamina e a serotonina também se desregulam se a gente mantiver por algum tempo durante uma crise de ansiedade, a gente não conseguir reduzir isso aí, tá? Então, aqui já falei para vocês que é o corpo se preparando para fugir. Então, em um momento de fuga, algumas coisas vão acontecer no nosso organismo e eu vou te mostrar aqui. Então, primeiro, o nosso cérebro. Nosso cérebro inteligente, ele para de funcionar, entre aspas. Ele se desliga um pouquinho para dar espaço para o nosso cérebro, a parte do nosso cérebro que é responsável por reação. Então, a gente fica meio incapacitado de pensar mesmo. Por isso que acontece o tal branco durante a prova. Por isso que a gente vai fazer uma prova e de tão ansioso que a gente tá, de tanto que a gente estudou para fazer, a gente chega lá e não consegue fazer. Por quê? Porque a ansiedade está fazendo você produzir muita adrenalina, muito cortisol, e isso está fazendo você ficar com o seu cérebro inteligente desligado. Então não adianta nada você se preparar muito se você não consegue lidar com a sua ansiedade e lá na hora você não vai conseguir fazer nada, tá? O nosso coração e os nossos músculos, eles também se preparam para esse momento. Então, o que acontece? O nosso coração, normalmente, se você é uma pessoa que às vezes passa por algum momento de ansiedade, assim, esperando uma notícia. Na hora que o seu telefone toca, o seu coração acelera. Na hora que o seu coração acelera, é porque ele está bombeando sangue para os seus músculos.
Então, se ele está bombeando sangue para os seus músculos, eles vão ficar mais rígidos. E isso, se a gente for pensar, tem tudo a ver com um momento de fuga, porque você precisa ter os músculos mais fortes para conseguir fugir, conseguir escapar. Então, por isso que é comum, às vezes, uma pessoa que vive em estado de ansiedade e estresse, ela ter muita dor muscular, às vezes, não sei se você passa por isso, mas quando eu estou em um momento de mais estresse, muitas vezes eu me percebo, ao longo do dia não está acontecendo nada e meu ombro está assim, ó. Aí eu percebo e relaxo ele, dá um relaxamento local muito grande. Passou 5 minutos, eu já estou com o ombro rígido de novo. Então é muito comum que pessoas que são mais ansiosas, que passam por mais estresse, ou que não são assim constantemente, mas que têm isso em alguma fase da vida, quando está acontecendo alguma coisa atípica, que elas tenham esse tipo de reação e tenham principalmente dores musculares. O nosso pulmão é um dos que sofrem se a gente mantiver em um grande período, né, de ansiedade. Por quê? O pulmão é isso aqui tudo. Se a gente está com muito cortisol e muita adrenalina, a gente respira rapidinho, o que a gente chama de respiração curta. A respiração curta, você enche só a parte de cima do pulmão e fica respirando assim, ó. Você levanta o peito para respirar. Tenta ver aí agora como é que você está respirando. Se você colocar a mão aqui e respirar fundo, você consegue perceber isso. Faz aí agora e veja como que você está respirando. Foi a sua mão de cima ou a de baixo que levantou primeiro, que foi empurrada para frente primeiro? Se foi a mão de cima, você está com uma respiração estressada nesse momento. Agora, se foi a mão de baixo, você está respirando de forma correta, que é a nossa respiração profunda, onde a gente consegue, aqui no desenho, olha, a gente enche a parte de baixo do pulmão e depois enche a parte de cima. Depois esvazia tudo. Enche a parte de baixo, enche a parte de cima. Essa é a verdadeira respiração profunda. Então, quando você vai no médico, ele coloca um negocinho lá nas suas costas, pede para você respirar fundo. Se você respirar assim, você não está respirando fundo. Você tem que jogar o ar para baixo. Nas aulas mais para o finalzinho, nas aulas práticas, eu vou te ensinar como que faz isso de forma mais eficaz para você conseguir ter uma respiração correta ao longo dos dias, porque se você fica respirando errado por muito tempo, você primeiro não vai oxigenar o seu organismo direito, porque o tantinho de oxigênio que você joga aqui, só nessa parte de cima, olha o tamanho do pulmão, você joga só um pouquinho de oxigênio ali, você não está oxigenando direito as suas células, e isso pode trazer alguns prejuízos para você, tá bom? E além de te manter em estado de estresse, porque enquanto você não regula a sua respiração, você não consegue adequar a produção de neurotransmissores. Então, o exercício que a gente vai fazer lá na aula prática, você vai conseguir perceber isso. Se você estiver estressado e você conseguir regular a sua respiração, você já vai ter o seu corpo já vai responder de uma forma diferente, de forma que você fique mais relaxado, mais tranquilo. E o nosso intestino, vamos lá, você está numa situação de fuga. Intestino precisa funcionar? Intestino não precisa funcionar. Há quem tenha dor de barriga numa crise de ansiedade. Por que que isso acontece? Se a pessoa tiver com o intestino cheio, ela pode ter uma dor de barriga sim para esvaziar ela, para ela conseguir fugir. Agora, se a pessoa não tiver com o intestino cheio naquele momento, ela começou a ter uma crise de ansiedade, começou a ficar mais estressada, começou a ter mais cortisol, mais adrenalina, a tendência é que ela passe a ficar com o intestino preso. Por que que ela fica com o intestino preso? Porque intestino em um corpo cheio de cortisol não precisa funcionar, porque aquele corpo está preparando para fugir. Quem é que em uma situação de fuga
e de luta, tá lutando para sobreviver, vai parar para ir no banheiro? Não vai parar. Então, o próprio corpo, ele já é inteligente nesse sentido de que agora não é hora disso, agora é hora de correr. E também pelo sentido de poupar energia para aquilo que é importante naquele momento. Então, o corpo da gente, ele foi feito para funcionar assim, em perfeita harmonia. Só que, na próxima aula a gente vai ver algumas coisas que desregulam e muitas coisas têm a ver com o que a gente está fazendo com o nosso próprio corpo. Então, às vezes, a gente vai tá sentindo um tanto de coisa, vai lá no médico, toma um tanto de remédio por muito tempo, não resolve o problema e quando a gente vai ver, pode ser a resolução daquele problema, às vezes é só uma mudança de hábito pequena que você pode inserir no seu dia a dia. Então eu não estou aqui para atacar os medicamentos, né? Mas para mostrar que às vezes nem sempre a gente precisa dele, às vezes a gente precisa entender o que está acontecendo com o nosso corpo. É claro que esse curso aqui, essas aulas e o curso para quem entrar para a turma, não é um diagnóstico médico, tá? Isso aqui é para você que não gosta de ficar usando medicamento por muito tempo, você que tem uma crise de ansiedade que esporadicamente, para você que busca alternativas naturais. Agora, se você é uma pessoa que está em profunda depressão, uma pessoa que toma medicamento, tarja preta, por muito tempo, você que já está em um nível muito avançado do seu problema emocional, você precisa de um acompanhamento mais de perto. Não que isso aqui não vá servir, isso vai servir como uma forma complementar, mas você precisa de um acompanhamento mais de perto, principalmente se você é uma pessoa que já toma algum medicamento para essas questões, porque esses medicamentos eles não podem ser largados de qualquer forma, você precisa do acompanhamento próximo do seu médico. Então é ele quem vai te dizer se você pode ou não parar de tomar ele, tá bom? Então isso aqui é para você que nunca tomou medicamento e está em um nível que você não precisa ainda dele, vai te ajudar demais. Mas se você já toma algum medicamento, isso aqui vai ser muito complementar, tá bom? Por que é complementar e muitas vezes até essencial? Porque naquele momento em que o médico disser que você pode parar de tomar o seu medicamento, se você continuar com os mesmos hábitos, fazendo as mesmas coisas e não entendendo o seu corpo, vai voltar. A chance de voltar é muito grande. Então, somente com essas aulas gratuitas você vai ter uma noção muito grande de como que o seu corpo funciona, por que você tem várias das reações que você tem e a partir daí você consegue entender algumas coisas que dá para você fazer. Então nós temos aqui 2 tipos de ansiosos, continuando, né? Então o primeiro é aquele agitado, aquela pessoa que fica ansiosa, ela não consegue ficar nem sentada, ela não consegue parar, não consegue trabalhar, não consegue estudar, não consegue dormir, é aquele agitadão. E tem aquele que tende a ficar um pouco mais depressivo. Então, só adiantando, a gente vai ver o que acontece em cada um desses casos, mas só adiantando, aquele que fica em estado depressivo, normalmente é aquela pessoa que já está ansiosa há muito tempo e não fez nada para melhorar isso. Então, ela se manteve em um estado de ansiedade por um longo período e começou a desenvolver um estado mais depressivo. Então, o que o agitado desregula? Ele desregula a adrenalina, o cortisol e a dopamina. O que acontece com esse cara? Ele vai ficar agitado, essas imagens aqui já mostram pra gente um pouco, né? A pessoa fica mais agitada, a pessoa perde o apetite, porque a gente tem 2 tipos, né, de pessoas com ansiedade. Aquela pessoa que não consegue comer nada e aquela pessoa que come tudo que vê pela frente, até se não for coisa de comer. Então, o aumento do cortisol faz com que a pessoa perca a fome. E
a dopamina faz ela também ficar um pouco mais agitada a ponto dela não conseguir focar em fazer as suas atividades. Então, aquela agitação que a gente sente, começou a ficar ansioso, você não tem que estudar para uma prova, você senta, não consegue ler um parágrafo, ou você lê e não sabe nada do que está escrito ali porque a sua cabeça estava em outro lugar. Isso aí são essas três substâncias, adrenalina, cortisol e dopamina, agindo sobre o seu corpo, te deixando agitado a ponto de você não conseguir raciocinar. Lembra lá no início que a ansiedade, ela faz com que o nosso cérebro inteligente se desligue e faz com que o nosso cérebro não, a nossa parte do cérebro que é responsável por ataque fique ligado por reações, né? Então é por isso que acontece isso. E mais pra frente, daqui a pouquinho, a gente já vê o porquê de a pessoa ficar sem fome e a pessoa ter todas essas reações. Então aqui, o que acontece para a pessoa ficar sem fome? Por que a pessoa fica sem fome? Lá no nosso estômago, nós temos a produção de ácido gástrico. O ácido gástrico, ele é o responsável, ele é uma substância ácida responsável pela digestão, pela primeira quebra dos alimentos que entram aqui, tá? Só que, voltando lá naquela primeira imagem, se você está em uma situação de ansiedade, você está com muito cortisol, muita adrenalina, muita dopamina, o que vai acontecer? Seu corpo não vai querer digerir, ele não está preparado para isso no momento. Então, essa produção de ácido gástrico, ela não vai acontecer com eficácia, ou nem vai acontecer. Então, aquela fome que a gente começa a sentir, né? O estômago roncando, aquele negócio todo, aquilo ali já é o seu estômago se preparando para digerir. Então ele tá te avisando, a fome que a gente sente é o corpo te avisando que tá na hora de colocar alimento ali, porque ele tá prontinho para digerir. Só que se ele não está produzindo essa substância aqui que é feita para digerir, você não vai sentir fome. Então é muito comum uma pessoa com ansiedade perder o apetite. É muito comum uma pessoa que está passando por algum momento mais de estresse e mais de ansiedade emagrecer muito, porque passou longos períodos sem conseguir comer direito. E isso é um problema muito grande, porque se a pessoa não come, ela não se nutre. Se ela não se nutre, ela fica depois prejudicada com relação a vários nutrientes do corpo dela e ela vai ter que depois suplementar muita coisa por causa desse período. Então, o importante aqui, eu tô passando isso para você, porque é importante que você identifique logo no início que você tá passando por isso, para que você consiga então correr atrás disso o quanto antes, para não sofrer tantos prejuízos. E a disfunção no sono também acontece. Por que isso acontece? Porque se você tem muito cortisol, você não vai conseguir dormir. Por quê? Porque para a gente ter a produção de melatonina, que é o nosso neurotransmissor do sono, nós precisamos ter a redução do cortisol. Melatonina não é produzida se o seu cortisol estiver alto. Então é assim, de dia a gente tem que ter mais cortisol e menos melatonina. Ou seja, a gente tem que ficar acordado, o cortisol ele te dá uma acordada. Então, de dia, muito cortisol, pouca melatonina. Começa a chegar lá no final da tarde, o que acontece? A melatonina começa a ser produzida, o cortisol começa a ser abaixado. Isso aqui não vai acontecer se o cortisol continuar lá em cima. A melatonina vai ficar lá embaixo. Então, é muito comum uma pessoa com ansiedade não conseguir dormir por causa do excesso de cortisol que ela tá no organismo dela nesse momento. E o outro tipo de ansioso, que é aquele que fica mais depressivo, ele tem uma disfunção muito grande na serotonina e na dopamina, além daqueles outros que eu já falei para vocês, tá? Mas é mais comum que a desregulação seja maior nesses dois neurotransmissores.
Então, vamos lá primeiro entender o que é serotonina, o que é dopamina. A serotonina é o nosso neurotransmissor da felicidade, do bem-estar. É aquele que uma pessoa depressiva não tem, porque uma pessoa depressiva ela não é triste, ela não fica desmotivada. Então, é porque está faltando serotonina no organismo dela. Então, a dopamina também é outro que fica em defasagem nesse tipo de ansioso, né, o que fica mais depressivo. A dopamina é o nosso neurotransmissor responsável pela motivação, pelo prazer. Então, se você não tem esse neurotransmissor, você vai ter tendência a hábitos que façam com que você supra essa falta de dopamina. Então, o seu corpo vai estar procurando por prazer o tempo todo. E quando eu falo prazer, é em qualquer coisa que você goste de fazer. Se você é uma pessoa que gosta de jogos, você está nesse estado, você pega um jogo, a tendência de você se viciar nesse jogo é muito grande. Se você é uma pessoa que gosta de doces e nesse estado você vai lá e come um docinho pequenininho, não vai fazer mal para ninguém, a tendência de você comer um pacote inteiro de doce é muito grande. Então, e isso acontece porque a dopamina está baixa e a pessoa fica desmotivada a fazer as coisas. Então é aquela pessoa que procrastina, aquela pessoa que começa uma coisa e não termina, ou sabe que tem que fazer, mas não consegue levantar, não tem força para levantar e fazer o que ela precisa, o que ela sabe que ela precisa fazer. É esse o tipo de ansioso que fica um pouco mais depressivo. Eu nem costumo chamar isso de ansiedade mais não, tá bom? E isso acontece porque se a pessoa se mantiver em um estado de ansiedade por muito tempo, os outros neurotransmissores dela começam a ser desregulados. Isso acontece porque aqui a gente tem a dopamina, né? A dopamina, ela é um neurotransmissor que sofre uma reação química e se transforma na adrenalina. Lá no primeiro tipo de ansioso, o agitadão, ele primeiro tinha uma produção muito grande de adrenalina. Então, se essa adrenalina está sendo formada a partir da dopamina, você concorda comigo que a quantidade de dopamina vai diminuir no seu corpo? Só que o seu corpo é inteligente, ele trabalha com um feedback negativo. Se está faltando, ele produz. Se tem muito, ele para de produzir. Então, você produziu adrenalina por meio da dopamina. Beleza, ficou com pouca dopamina porque ela foi gasta para produzir adrenalina. Aí o seu corpo vai lá e produz mais. Na hora que ele produz mais, fica com muito, então ele para de produzir. E isso vai levando a uma desregulação, tá? Então, é dessa forma que o nosso organismo vai funcionar. Na próxima aula, que também vai ser gratuita, você vai entender o que leva a todas essas desregulações. E só nessa próxima aula você já vai conseguir entender algumas coisas que você pode fazer no seu dia a dia para conseguir reduzir esse estado de ansiedade que você pode estar vivendo exatamente nesse momento. Eu te agradeço muito por ter assistido essa aula até o final e tenha um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu não sei qual horário você está assistindo isso. Muito obrigada!